Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. Sou o Rômulo Madruga Lima Costa, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, e é com grande satisfação que abro hoje à noite esse seminário. O tema de hoje parece bastante objetivo, e em certos termos ele bastante o é. Mas vamos falar também de alta por indicação médica, contraindicação médica, recusa de tratamento, evasão hospitalar, responsabilidade profissional, documentação, aspectos éticos e legais. Mas eu gostaria de pedir licença para começar por uma pergunta um pouco diferente. Eu gostaria de introduzir uma expressão que é a recusa de tratamento, porque ela faz com que o médico pense quase que imediatamente: o que eu devo fazer? Mas existe também uma pergunta anterior a ela. O que é, quem é essa pessoa que está recusando esse tratamento? Porque nenhum paciente recusa um tratamento simplesmente por recusar. Ele toma essa decisão com base a partir da sua história, a partir dos seus valores, a partir de suas crenças, a partir dos seus medos, a partir da sua informação e da informação que nós passamos para ele. E também, sobretudo, pelas circunstâncias da sua própria vida. É justamente por isso que esse tema continua e vai permanecer sendo muito atual. Ele é desde que a medicina existe e ele continua sendo atual. Há pouco mais de 80 anos, a medicina começou a compreender que fazer o bem ao paciente não significava decidir tudo por ele. A partir dali, a autonomia, consentimento informado, respeito à vontade da pessoa, passaram a ocupar um espaço cada vez mais importante na prática médica. E isso foi mais recentemente compreendido a partir da promulgação agora da Lei 15.378 de 2026, que é o Estatuto dos Direitos do Paciente. Mas, para antes da legislação sobre isso, quando temos um paciente real, as perguntas continuam difíceis, porque não é somente o protocolo que define a dificuldade ou não dessa questão tão sensível. Como respeitar a autonomia sem abandonar o dever do cuidado? Como orientar o paciente sem impor a nossa vontade? Como proteger o paciente sem retirar da pessoa o direito de decidir? São essas perguntas que tornam esse tema tão relevante. Eu tenho certeza que nossos palestrantes hoje ajudarão a todos a refletir sobre elas com base em muito fundamento ético, segurança jurídica e a conduta prática. Para iniciar, eu gostaria de, na verdade, eu tenho uma grande honra de passar a palavra agora para um membro conselheiro efetivo desta casa, médico e reumatologista, formado pela Universidade de Brasília, Dr. Adérito Guedes da Cruz Filho. Doutor Adérito, a palavra está com o senhor. Boa noite. Esse tema é muito interessante. O Dr. Rômulo já nos deu essa introdução e é uma coisa que nos visita diariamente, né? Visita a todos os médicos, especialmente os médicos que trabalham em hospitais, né? Esse tema foi trazido por médicos preocupados com isso, foi trazido por responsáveis técnicos e de hospitais que se preocupam com isso. Então, vamos começar a falar um pouco sobre esse tema, não é, da evasão do paciente. Então, esse foi o primeiro tema que nos trouxeram. A ideia da evasão do paciente, na verdade, a gente podia chamar isso de alta hospitalar contra indicação médica. Talvez seja um nome melhor. Será que são coisas diferentes? Será que é a mesma coisa vista por
lados diferentes, por perspectivas diferentes. Nessa apresentação de hoje, nós vamos ter eu, Dr. José Alberto, doutora Cássia e doutora Gisele, que vamos conversar com vocês sobre os temas. É importante que a gente separe bem esses dois temas, esses conceitos de evasão hospitalar e alta hospitalar contra a indicação médica. A alta hospitalar contra a indicação médica é a recusa do paciente a se manter internado ou de ser internado. Isso é uma coisa. E na literatura de língua inglesa tem-se essa sigla DAMA, que é nada mais do que alta hospitalar contra a indicação médica. Por outro lado, a evasão hospitalar é a saída do hospital à revelia do médico. Não tem ato médico aqui envolvido, né? Aqui você tem um ato médico, você tem uma alta hospitalar e aqui o paciente levantou e foi embora e nem conversou com o médico sobre isso e simplesmente fugiu do hospital. São conceitos diferentes e tem formas de lidar com ele completamente diferentes. Aqui embaixo tem alguns pareceres de vários conselhos de medicina e em todos ou em vários dos slides vocês vão ver esses, eu não vou citar todos eles nominalmente, mas vocês podem tirar foto, enfim, anotar esses pareceres, porque eles têm a ver exatamente com o conceito de cada slide. A alta hospitalar contra a indicação médica, que é a recusa de ser internado ou manter-se internado, é diferente da recusa de submissão a procedimento ou tratamento. O sujeito pode perfeitamente não querer ficar mais internado, mas querer continuar o tratamento. Por outro lado, ele pode querer continuar o tratamento, ele pode querer continuar internado, mas não mais se submeter àquele tratamento. São questões distintas. Tanto uma quanto outra estão elencados como direitos do paciente na Lei 15.378 de 2026, que é o que o Dr. Romeu já falou, o Estatuto dos Direitos do Paciente. Será que é frequente essa alta contra a indicação médica? Aqui tem vários trabalhos, eu não vou falar de novo sobre cada um deles, mas tem vários trabalhos falando justamente sobre isso, tanto de recusa de tratamento quanto da alta contra a orientação ou contra a indicação médica. É relativamente comum. Em hospitais gerais, em torno de 1 a 2%. Em hospitais onde se tratam doenças crônicas e oncologia, entre 0,4% a 16%. E em internações psiquiátricas, de 3% a 51%. Portanto, pode ser bastante comum. Num hospital que tem 200 leitos, você veja, né, você pode ter uma quantidade enorme de pacientes todas as semanas ou todos os meses pedindo para sair ou se recusando a se tratar de alguma forma. E por que isso ocorre? Por que as pessoas decidem pedir alta do hospital mesmo contra a indicação médica? Ou por que elas saem do hospital? Elas querem sair do hospital? Ou por que elas preferem não se tratar? E aí tem vários motivos. Tem os valores familiares, as crenças religiosas, experiências prévias com internações ou com tratamentos de outras doenças, às vezes da própria doença que está sendo tratada naquele momento, às vezes experiências prévias relacionadas a familiares, né? Que causaram naquele paciente ou naquela paciente uma impressão do tratamento ou da hospitalização muito negativa. Tem uma questão de confiança no médico que está atendendo, na equipe que está atendendo, ou no próprio hospital, e eventualmente questões financeiras mesmo. E aqui eu não estou falando nem de pagar a conta do hospital, estou falando que pessoas que estão internadas podem perder o emprego, elas podem ter sanções no trabalho. Mas especialmente essas duas, experiências prévias e confiança, com certeza tem um quê, tem uma influência da comunicação. E eu me permito dizer que uma falha de comunicação. Veja, aqui eu não estou colocando que essas coisas acontecem por falha do profissional, mas sim
uma falha na comunicação, um ruído de comunicação entre paciente ou família do paciente e o profissional. E essa falha de comunicação, ela pode acontecer por diferenças de percepção sobre a doença. Paciente e equipe podem ter percepções totalmente diferentes sobre uma determinada doença, diferença de percepção sobre o próprio tratamento, estilos de comunicação do profissional, do médico, da equipe com o próprio paciente, às vezes são tipos de comunicação que são incompatíveis e aí não se estabelece uma comunicação adequada. A questão do abismo educacional, não no abismo educacional da cultura em geral e da educação em geral, mas naquele caso, naquele tema específico. Né? É óbvio, ou se espera, que o médico tenha um conhecimento muito maior da doença e do tratamento do que o paciente. Então, a forma de comunicar isso precisa levar isso em consideração, né? Precisa levar essa diferença, essa iniquidade de níveis educacionais relativos à doença. Isso aqui em geral, mas em especial do profissional, a ausência de uma comunicação centrada no paciente. Às vezes é muito comum a gente fazer uma comunicação centrada na doença, centrada nos procedimentos, centrada no prognóstico, mas às vezes, e às vezes, eu não estou dizendo que isso aconteça sempre, não centrada no paciente. E às vezes o paciente sente falta disso e, obviamente, perde a confiança ou não ganha, ele não consegue ganhar a confiança no profissional ou no time ou na instituição, né? Pouca escuta ativa está aqui incluída e explicações insuficientes ou ineficazes sobre os riscos e os benefícios daquele tratamento que se propõe ao paciente. Especialmente essas explicações insuficientes e ineficazes sobre o risco, sobre os riscos e os benefícios, são causas muito frequentes de denúncias ao CRM. Todo mundo que já foi conselheiro sabe que se problemas de comunicação, se ruídos de comunicação entre pacientes e seus médicos, entre as famílias e os médicos que tratam seus pacientes, fosse resolvida, metade, talvez mais da metade dos procedimentos e denúncias que nós temos no CRM seria eliminada. E aqui há uma importância muito grande, porque muitos desses pacientes que denunciam dizem: não, mas eu não fui explicado especificamente, ou eu não entendi essa explicação, eu não entendi que me explicaram isso, ou ele não me explicou isso quando, na verdade, o médico explicou, mas explicou às vezes sem ter certeza de que o paciente tinha entendido. Então, isso aqui é uma questão bastante importante para a gente tomar cuidado. Há como evitar, e aqui tem vários trabalhos sugerindo formas de evitar, mas basicamente, comunicação centrada no paciente, avaliação da capacidade decisória do paciente. Eu estou falando de evitar a alta contra a indicação médica ou a própria evasão, né? A avaliação da capacidade decisória daquele paciente é importante que a gente entenda se aquele paciente tem ou não tem a capacidade de decidir naquele momento. O controle de sintomas é importante. Às vezes o paciente está internado, está fazendo um tratamento absolutamente correto, mas aquele sintoma específico que o incomoda não está sendo resolvido ou está sendo minimizado de alguma forma. Educação e planejamento de alta, como redução de danos, é extremamente importante, ainda que o paciente tenha decidido: olha, eu quero ir embora, fazer isso de uma forma adequada, você pode reduzir danos ao paciente. E quando ocorrem? Eventualmente elas vão acontecer, né? Independente do que se faça, ocasionalmente vai acontecer de uma alta desse tipo ou mesmo de uma evasão que é mais rara. E o que a gente deve fazer a partir daí? Depende. Depende de que caso a gente está falando. O paciente está recusando o médico, ele está recusando a equipe, está recusando o hospital. É essa a recusa do paciente? É por isso que ele quer ir embora? Ou ele está recusando a internação por simples, qualquer que seja o hospital, qualquer que seja o médico, pelas razões que ele tenha. Ele está recusando o tratamento ou o procedimento,
E isso pode estar ou não relacionado com a recusa da internação ou da permanência na internação. Então, essas iniciais precisam ser levadas em consideração. Agora, há risco de morte iminente se esse paciente tiver alta, se ele sair do hospital? Quem está pedindo a alta? É o paciente que está pedindo alta ou é a família do paciente que está pedindo alta? E se for a família, quem é que está pedindo? É um menor? Quem é o paciente? É um menor? É um tutelado? É uma pessoa que tem curatela? Ele não é capaz de decidir por ele próprio? Isso tudo precisa ser levado em consideração. Cada uma dessas coisas vai ter um desfecho diferente, uma forma de agir diferente. Aí eu vou falar um pouco sobre a visão dos conselhos de medicina. Obviamente, os conselhos de medicina tratam disso há muito tempo. Pareceres que ainda estão em vigor datam desde o século passado, né? Então, eu vou falar sobre alguns deles, mas, obviamente, não sobre todos, só para vocês terem uma ideia que é um campo vasto de discussão. Segundo a Lei 12.842, que é a Lei do Exercício da Medicina, a alta hospitalar é uma atividade privativa de médico. A indicação de internação e alta é privativa de médico. Administrador do hospital não pode fazer, o técnico de enfermagem não pode fazer, o padre não pode fazer, a família não pode fazer. A internação e a alta, a indicação de internação e alta são privativas do médico. E tem esses pareceres que falam sobre isso especificamente ou mais detalhadamente. Como é que a gente deve chamar essa coisa, essa alta? Normalmente alguns hospitais chamam de alta a pedido. Isso deve ser chamado de alta hospitalar contra indicação médica. É assim que é chamado no mundo inteiro e fica muito mais claro do que simplesmente colocar evasão, alta a pedido de quem, né? Então, alta hospitalar contra indicação médica. Se houver algum hospital que tenha um protocolo que chama isso de alta a pedido, tem que patronizar alta a pedido contra a indicação do médico. Alta a pedido de quem contra a indicação do médico. Mas ainda assim, alta hospitalar contra a indicação médica é a melhor forma de chamar isso. E eu estou falando disso dos documentos que vocês vão fazer nos seus hospitais, né? Apenas usar a desistência do tratamento ou recusa do tratamento quando se tratar especificamente dessa recusa como causa da alta hospitalar, né? Então, simplesmente dizer alta a pedido ou alta a pedido contra a indicação médica ou alta contra a indicação médica não está dizendo se ele está se recusando a tratar. Ele pode querer continuar tratando em casa, ele pode querer tratar em outro hospital, ele pode querer tratar num home care ou qualquer coisa que o valha. Então, é importante colocar esses termos quando esses termos tiverem relação direta com a causa do pedido de alta ou da vontade do paciente de sair. Apenas usar a expressão evasão hospitalar ou evasão do paciente se tratar estritamente de fuga. O sujeito levantou, tu colocou a roupa e saiu pela porta, não avisou ninguém e não tem um ato médico envolvido. A autonomia do paciente deve ser respeitada, salvo em risco iminente de morte ou prejuízo grave à saúde. Veja, tem vários desses pareceres que falam sobre isso, em especial a alta pedido deverá ser efetuada, pois trata-se de direito inalienável do paciente, exceto em risco iminente de morte. Risco iminente, não eminente, por favor. Esse é um parecer de 2024. Isso aqui já antecipava a Lei 15.378, de 26. Essa lei, que é o Estatuto de Direitos do Paciente, é uma lei curtinha, vale a pena, depois eu vou botar um QR Code para vocês terem o texto da lei. Então, ele fala que o paciente tem o direito ao consentimento informado sem coerção ou influência indevida, salvo em situações de risco de morte em que se esteja inconsciente. Se o paciente
ele tem o direito de retirar o consentimento a qualquer momento. Ainda que ele tenha dado o consentimento prévio, ele tem o direito de tirar. Agora, existe um risco de morte e o paciente está consciente. Será que a gente pode negar a alta porque existe risco de morte? É assegurado, mesmo nas situações previstas nesse artigo, o respeito às diretivas antecipadas de vontade do paciente nos termos do inciso 2º do caput do artigo 2º dessa lei. Ou seja, se o sujeito está inconsciente, mas ele deixou, tem uma condição terminal, enfim, uma condição em que ele não quer ser reanimado, ele não quer ser tratado, e ele está inconsciente. Se ele tem diretivas antecipadas de vontade pedindo para que não seja internado, ou que, ainda que seja internado, que ele não receba determinados tipos de procedimento ou tratamento, por lei, nós somos obrigados a conceder. E quando há o risco iminente de morte, o médico pode recusar a alta e adotar medidas para preservar a vida? Tem esse parecer aqui do CREMEB, da Bahia, que diz que, no caso de risco iminente de morte, o médico assistente e o diretor técnico da instituição deverão se valer da autoridade médica. É o que diz esse parecer. Esse parecer é de 2021. Esse parecer, embora ainda em vigência, está contra a lei. E a gente tem que lembrar que lei é superior a qualquer parecer ou qualquer ato do Conselho de Medicina. Então, não, a gente não tem esse direito se houver medidas, diretivas antecipadas da vontade do paciente. E quando há risco de iminente morte, a gente pode recusar adotar as medidas para preservar a vida? De novo, depende. Há diretivas? Se há diretivas, é assegurado mesmo nas situações previstas nesse artigo o respeito às diretivas, mesmo que haja risco iminente de morte. Aí a gente passa para a segunda questão. Quem está pedindo? Foi o paciente que pediu quando ele estava lúcido, quando ele estava consciente, de forma adequada, foi feita essas diretivas, ou quem está pedindo a alta é a família, ou é um procurador, ou é um terceiro? E se for um menor, se for um tutelado, se for uma pessoa incapaz de decidir, e já fosse assim antes, a gente pode? Não. Aí, nesses casos, a gente tem que ponderar essas situações e tem regras para isso. Ok, mas aí a autonomia desse paciente deve ser respeitada, já foram ressalvadas, as ressalvas já foram superadas, a alta hospitalar contra indicação médica é inevitável. Ok, o sujeito quer sair, todas as condições, ele tem todas as condições de decidir, ainda que tenha risco de morte, como agir então a partir daí? Isso foi inevitável. Você precisa de uma documentação detalhada. Você precisa colocar uma documentação detalhada no prontuário, obrigatória em todos os casos. Em todos os casos, inclusive naqueles casos que você não dá alta para o paciente e dizer por quê. Nos casos que você dá alta para o paciente e dizer por quê. Doutor Zé Alberto vai fazer uma intervenção agora. Doutor Zé Alberto, por favor. Então, nesse momento, entra a questão da documentação, o que deve ter no prontuário, que exime tanto o médico quanto a instituição perante o que acontecer com o paciente. Nós não estamos negando direitos, nós estamos também nos protegendo com os nossos direitos. Então, esses pareceres que são colocados pelo Conselho Regional de Ceará, Minas Gerais, Paraná e Minas Gerais, do Prudente, eles indicam o que é um procedimento adequado e que deve ser respeitado. No caso de uma recusa da internação do paciente, nesse caso,
deve-se colocar, aplique-se tanto ao médico quando indica a internação e o paciente se recusa. Deve-se colocar a indicação clínica, a descrição dos achados do exame físico, os exames complementares e o motivo técnico pelo qual a internação foi indicada. Isso é o papel do médico. A avaliação de capacidade e risco de morte, como o doutor Adéto já mencionou. Isso deve ser registrado explicitamente, de que o paciente está lúcido, orientado e capaz de tomar as decisões, né? Esclarecimento dos riscos, isso precisa ser anotado. A informação detalhada prestada ao paciente sobre as complicações que podem surgir. Orientações de retorno e conduta alternativa são elementos que estão na prescrição dos sintomas de alarme e que o paciente foi alertado e avisado e que estava ciente do que poderia ocorrer, né? E essa documentação é formal. Ela requer a assinatura do termo de recusa que será dito e, caso o paciente se recuse a assinar, nesse caso, registrar o fato com a assinatura de 2 testemunhas. O mesmo vai ser aplicado para se o paciente recusa o tratamento, todas as formulações anteriores, certo? E essa anexação, anexar também esse termo da recusa terapêutica. Para cada caso específico, você vai ter que colocar um termo específico do fato que aconteceu, do fato gerado. Não é um termo genérico, ele tem que ser específico ao elemento. A recusa do tratamento contra a indicação médica. Além de toda essa documentação que já foi dita, explicitar os esclarecimentos dos riscos, as orientações de prescrição de alta, que deve ser feita também, né? Esse termo de alta contraindicação e o termo de responsabilidade, que deve ser assinado perante o paciente. O que não é assinado? O que não é assinado é aquilo que o paciente não está presente. Quando você tem, então, a alta por evasão. A alta por evasão, nesse caso, ela implica que o paciente desapareceu, sumiu, não teve nenhum contato com a equipe médica. Deve ser feita, então, a identificação, datas, horas, constatação, quem constatou, qual era o estado clínico do paciente, a autonomia que se tinha, as pendências e os riscos descontinuados, caso o paciente não tenha evadido e o que pode gerar em consequência a ele, né? E também deve ser feito a comunicação e notificação às autoridades, registro imediato aos familiares e responsáveis, se houver, a notificação da gestão e direção técnica do hospital e o registro de notificação e às autoridades, Polícia Civil, Conselho Tutelar, Ministério Público, o que for conveniente, certo? E, adicionalmente, se houver objetos deixados, fazer inventário dos pertences. Isso vai ter que ser feito um encerramento formal, uma validação e o lançamento, então, como essa alta por evasão. Doutor Adélio. Então é isso. Se o paciente resolve ir embora de forma amigável, ele não fugiu, né, precisa ser feito o termo de desistência do tratamento, se for esse o caso, e termo de alta contraindicação médica, se for esse o caso. Pode ser que seja feita, que o caso seja das duas coisas, desistência do tratamento e alta contraindicação médica. É exatamente aquilo. Se houver recusa, o médico redige, assina, registra a recusa em prontuário e no termo, aquele que será dado para o paciente, ainda que ele recuse, assinar e colhe a assinatura das testemunhas, tá? O médico assistente ou seu substituto deve elaborar e integrar sempre o sumário de alta. Não é porque o paciente se recusa a fazer tratamento ou se recusa a estar internado, então eu não devo entregar nada, porque afinal eu estou dizendo para ele continuar e ele quer ir embora. Não. O médico assistente ou seu substituto deve elaborar a entrega deve elaborar e entregar o sumário de alta ao paciente ou, na sua impossibilidade, ao seu representante legal. Isso é um parecer de 2025. Existem, é verdade, alguns pareceres mais antigos que têm opiniões divergentes disso. Esses 3 aqui dizem que sim, o médico poderia recusar a prescrição, porque prescrever seria anuir com a alta contra a sua própria indicação. Existe um único, de 2018, do Rio de Janeiro, que diz que o médico não deve prescrever, pelo mesmo motivo. Mas
Isso não faz o menor sentido, né? Você dizer isso é como se você estivesse retalhando o paciente porque não querer ficar sob seus cuidados, né? Então, o médico deve sim prescrever a alternativa possível para aquele caso. Não, mas não tem alternativa possível. Isso deve estar escrito na própria prescrição. Devem constar as orientações de tratamento em ambiente hospitalar, em tratamento fora do ambiente hospitalar e a alta contrária à indicação médica. O médico deve prescrever, se não tiver mais nada para fazer, se não tem nada não tem nenhum tratamento efetivo que ele possa fazer, ele, no mínimo, deve prescrever sintomáticos e deve deixar isso claro. Estou prescrevendo sintomáticos porque o paciente não há tratamento adequado fora do hospital, portanto, só me resta prescrever os sintomáticos para o paciente. E as orientações de caso aconteça uma piora, enfim, estão aqui embaixo. Ou seja, um documento feito nesse caso, ele tem que ser ainda mais detalhado do que aquele que já se tem que fazer quando o paciente sai de alta normalmente, quando o tratamento terminou ou ele pode continuar o tratamento em casa. Já em internações psiquiátricas, tem regras muito específicas. Não é a mesma coisa. Tem regras específicas em lei, inclusive, né? Porque há internações psiquiátricas que são voluntárias, as que são involuntárias e as que são compulsórias, né? Tem prazos e fluxos para comunicação ao Ministério Público e comissões revisoras que são obrigatórias segundo a Lei de Saúde Mental, a portaria do Ministério da Saúde, resolução do Conselho Federal de Medicina, que é de 2013, Consolidação das Normas de Psiquiatria, e pareceres de conselhos regionais de medicina. A comissão revisora tem que ter uma comissão revisora de internações psiquiátricas, especialmente as involuntárias e compulsórias, até o 7º dia da internação, ainda durante a internação, e revisão de cada internação psiquiátrica involuntária ou compulsória, que aqui cabe também. Esse é o parecer do Conselho do Espírito Santo, citando a portaria do Ministério da Saúde. Então, internação psiquiátrica tem regras próprias. Pacientes que são incapazes de decidir, pessoas que são menores, que são curatelados. Esses exigem medidas protetivas. É preciso acionar o Conselho Tutelar. É preciso acionar o Ministério Público. É preciso, eventualmente, acionar o Judiciário que determinou essa curatela. Nem sempre é obrigatório que você faça um boletim de ocorrência na autoridade policial, só se houver uma discordância insuperável e o risco for muito, muito intenso, ou ainda se a pessoa que quer tirar o paciente do hospital ou não está entendendo ou não está ou está claramente contra o tratamento daquela pessoa, daquele paciente. Em caso de discordância insuperável entre o médico e o representante legal, o médico deve comunicar o fato às autoridades competentes, tais como o Conselho Tutelar, Ministério Público e Poder Judiciário. Às vezes, também a polícia. Especialmente em casos de violência. Quando tem a ver com a polícia, quando há casos de violência, de lesões por violência, e aí o responsável, que eventualmente pode até ser o agressor, quer tirar o paciente do hospital, aí vale a comunicação para a polícia, enfim, fazer um boletim de ocorrência. Evasão. Se houver evasão, primeira coisa que você tem que fazer é comunicar a família e serviço social. Registrar amplamente essa evasão. Registrar em prontuário, mandar para a segurança, tudo por escrito. Há uma tendência, ou pode haver uma tendência, de querer abafar o caso. É a pior coisa que se pode fazer. A melhor coisa a se fazer é dar publicidade, não para a mídia, não para a imprensa,
mas para as pessoas que podem ajudar a resolver. Família, serviço social, segurança, comissão de ética do hospital, enfim, isso precisa ser amplamente registrado. No caso de paciente evasor, devem o estabelecimento e o médico assistente, é importante que se diga, o médico não tá apartado dessa responsabilidade, imediatamente comunicar à família, os responsáveis, quando for o caso, às autoridades policiais e sanitárias, especialmente se houver um risco ao próprio paciente ou a outras pessoas com a saída do paciente. Por exemplo, no caso de pacientes com doenças infecciosas altamente contagiosas, que estão em isolamento. Por exemplo, se tivesse um paciente com ebola no Brasil, né, a saída dele podia transmitir, podia ser um problema de saúde pública. Então, também a autoridade policial precisa saber do que está ocorrendo. E se o paciente recusar o tratamento sem se evadir e sem recusar a internação? Ele aceita ficar internado, mas ele recusa aquele tratamento. Se ele recusa o tratamento, cessa o motivo da internação, o paciente deve receber alta assim mesmo? O paciente, nesse caso, corre risco de morte iminente? Aquela lei do Estatuto da Pessoa, do paciente, dos direitos do paciente, diz no seu artigo 20 que o paciente tem o direito de ter as suas diretivas antecipadas de vontade respeitadas pela família e pelos profissionais de saúde. O paciente tem direito aos cuidados paliativos, livre de dor e de escolher o local de sua morte, nos termos dos regramentos do Sistema Único de Saúde ou dos planos de assistência à saúde, conforme o caso. Então, não necessariamente, quando o paciente recusa o tratamento, necessariamente se recusa ou se causa a alta do paciente. Já que ele não quer se tratar, então vai embora para casa. Nem sempre. Às vezes sim, mas nem sempre. E ainda existe a possibilidade da alta administrativa. A alta administrativa ocorre excepcionalmente, eu diria excepcionalissimamente, quando o paciente tem atos de grave e incontornável indisciplina dentro do hospital, que causa mal a ele, causa risco a outros pacientes e à própria equipe de saúde. Então, existe a figura da alta administrativa. E quem dá alta administrativa nunca é o médico, isso é importante. Médico assistente não se mete em alta administrativa. Quem faz a alta administrativa é o médico diretor técnico do hospital. Isso é extremamente importante, porque isso não é uma questão médica, isso é uma questão administrativa. Ok? É muito importante que a gente diga, por uma questão de honestidade, de justiça, sobre responsabilidades e limites das provas documentais. Tudo que a gente falou, o doutor Zé Alberto falou, explicitou linha por linha, os registros robustos no prontuário, todas as coisas feitas adequadamente, com todos os dados, com todos os documentos assinados, reduzem muito o risco, mas não eximem o médico automaticamente de investigação. Se mesmo com isso tudo, o paciente ou a sua família resolver denunciar o médico, ele será investigado. A chance dele ser considerado culpado é muitíssimo pequena, porque as coisas vão estar lá bem feitas e bem registradas. Mas isso não exime o médico de ser investigado. Lembre que o Conselho de Medicina ele é proibido de ignorar uma denúncia. Toda denúncia que chega precisa ser apurada. Todas as denúncias precisam ser apuradas, né? Se ela não tiver materialidade, logo de início, ela vai ser arquivada rapidamente. Se precisar de algum dado a mais de investigação,
se busca esses dados a mais para se conseguir o convencimento da inocência ou da culpabilidade do médico. O médico continua obrigado a agir com diligência e a utilizar os meios técnicos disponíveis. Por falar em Estatuto dos Direitos do Paciente, a Lei 15.378 de 2026 é uma lei curta. Eu sugiro fortemente que vocês peguem o inteiro teor do texto da lei. É uma lei muito clara, ela não tem subterfúgios, não tem juridiquês, é uma lei que é bastante clara. Tá? Agora, a doutora Cássia Lorenzetti vai continuar a partir daqui. Boa noite a todos. Doutor Adérito, o senhor não quer responder as outras duas perguntas que tem elaboradas? Posso ler Pode para o ser. senhor? Na verdade, existiam três dúvidas. Dr. José Alberto já respondeu a primeira. A Ana Luísa questionou para a gente que ela estava com uma dúvida com relação à evasão. Quem deveria ser notificado? O Dr. José Alberto respondeu. Vou fazer só uma pontuação a mais, Ana. Por exemplo, no caso de uma criança, a gente tem lei específica que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. No caso de uma mulher que foi agredida, a gente tem a Lei Maria da Penha, em que tem notificação compulsória, por exemplo, em caso de suspeita de violência contra a mulher. Existe o Estatuto do Idoso, específico para o idoso. Então, muitas vezes a gente precisa olhar legislações específicas. Além disso, a gente tem legislação específica para notificação de doenças compulsórias. Então, não tem como a gente falar onde eu vou pesquisar. Você tem que olhar o perfil do paciente, se for uma doença infecciosa, se for uma doença de notificação compulsória ou uma situação de notificação compulsória, isso está especificado, tá bom? Complementando sua resposta, doutor José Alberto. Bom, o Felipe Lacerda, doutor Adérito, questionou. Boa noite. Se o risco de vida for a terceiro, como devemos agir? Por exemplo, um paciente psiquiátrico que verbalize ameaça de agressão e morte a terceiros. É Doutor aquilo Zé que eu, Alberto, se o senhor também quiser responder, tá? é aquilo que eu falei lá. Tem leis específicas, né? Tem é, normativas específicas para esse tipo de paciente, né? Nesse caso, se for um paciente com uma internação involuntária, geralmente, né, nesse tipo de caso, uma internação involuntária ou uma compulsória, ele não pode simplesmente sair, então o hospital precisa garantir a sua permanência, por um lado. Por outro lado, é possível que o paciente tenha entrado com uma internação voluntária e se torne involuntária? É possível. Mas isso tudo está delimitado na lei específica. Tem toda uma norma específica, que foi aquela que eu coloquei. Eu posso achar ela aqui de novo. Vou achar ela aqui embaixo. Aqui. Aqui, ó. A Lei 10.216 de 2001, a Portaria do Ministério da Saúde 2.391 de 2002, que é o controle das internações psiquiátricas. Tem uma resolução do CFM de 2013, que é a consolidação das normas em psiquiatria. Tem esses pareceres aqui, tá? Se você quiser olhar essas normas, essas normativas aqui, é interessante. Também está muito bem colocado lá. Ok? Respondi a pergunta? A outra dúvida é da Bianca. A Bianca Gontijo questionou. Na alta contraindicação do médico, se o paciente pedir uma prescrição de antibiótico, como em caso de uma pneumonia bacteriana, por exemplo, que o exame físico e os exames laboratoriais indicassem uma internação em UTI devido ao risco de sepse. Posso passar tratamento por via oral pelo princípio da não maleficência ou em casos parecidos com esse? Sim, sim. Foi aquilo que eu falei.
você deve fazer, é importante que faça uma prescrição alternativa, mas que deixe claro no prontuário e também no termo e na própria prescrição que este não é o melhor antibiótico para essa condição, que o melhor antibiótico seria o antibiótico por via intravenosa, que o paciente, em casos de dispneia, em casos de. Enfim, você pode colocar os sinais de alerta em que o paciente, a partir dos quais o paciente tem que obrigatoriamente, ou deveria obrigatoriamente voltar ao hospital, sob risco de acontecer tais e quais coisas, né? Agora, não prescrever, sabendo que o paciente tem uma pneumonia, que é possível você prescrever um antibiótico, ainda que esse antibiótico não seja o melhor antibiótico, aí é negligência, né? Você não prescrever é pior para o paciente, obviamente para a sua responsabilidade, mas é pior para o paciente você não prescrever. Doutor Alberto, queria te falar alguma coisa sobre isso? Exatamente isso, doutora Adélato. A questão é, o que o médico está fazendo é oferecer ao paciente as melhores condições. Caso elas sejam recusadas, você tem que oferecer a alternativa, deixando muito explicitado no documento. Essa não era a conduta médica mais adequada. No entanto, é a única que seria possível nessa situação para este paciente. A documentação é uma obrigação do médico. A prescrição é um direito do paciente e por isso tem que ser feita. Nós temos outras duas perguntas no chat, as duas têm relação com atestado médico, então acho que a gente pode responder em bloco. A Emily Cristina Tavares questionou: nestas altas hospitalares, com contraindicação médica, como proceder com relação a atestado médico? Fazemos atestado de comparecimento, atestado médico, qual seria o ideal e com respaldo jurídico? E a Ingrid completou uma segunda questão, que é: boa noite. No caso de alta hospitalar contra indicação médica, por exemplo, por cobertura de plano de saúde. Então, a pessoa, por exemplo, está em carência, precisava de uma internação, mas não pôde se internar. Neste caso, posso realizar o atestado de afastamento do paciente ou somente o atestado de comparecimento? Querem Tá. responder? Eu posso começar e aí vocês completam. O atestado médico não tem rigorosamente nada a ver com a internação ou não do paciente. O atestado médico que o médico assistente dá tem a ver com a condição clínica do paciente. E é diferente de um paciente que trabalha sentado no escritório com um paciente que é trabalhador braçal, que carrega pedaços inteiros de carne dentro do frigorífico, né? Então, assim, a forma que você vai, a quantidade de dias, quais as coisas que você vai atestar que ele não deve fazer, depende eminentemente da sua condição clínica. Então, nunca é só o atestado de comparecimento, a menos que você perceba que aquele paciente não tem motivo para não ter nenhuma restrição a fazer as coisas da sua vida privada ou laboral. Então, atestado de comparecimento é exclusivamente para aqueles pacientes que vieram até o serviço de saúde, você fez a consulta, você examinou, não é? Você foi consultado, você examinou o paciente e percebeu que ele pode continuar naturalmente na sua vida, só você só está fazendo uma declaração de que ele compareceu. Então, isso é a primeira coisa. Com relação à outra, que é o paciente não pode ficar internado por questão de carência, né? Aí é outra história. Aí é bem diferente disso. Sim, você precisa dar o atestado de qualquer forma. Mas você está, como médico, convencido de que aquele paciente precisa de internação? Então você vai fazer um relatório e vai encaminhar esse paciente para o serviço público de saúde. Precisa ser encaminhado, né? Porque ele não pode pagar, ou porque ele não pode, ou o plano de saúde não pode pagar por questões administrativas, são questões administrativas, né?
Você precisa encaminhar esse paciente. Se você está convencido de que ele precisa ficar internado, ele não precisa ficar internado no hospital privado ou no hospital público. Ele precisa ser internado. Não interessa quem é que vai pagar essa conta. Se a clínica dele exige internação, você vai encaminhar esse paciente. Tá? Comentando também, a questão de atestados são documentos médicos cuja finalidade não é oferecer um descanso, um afastamento puro e simples. Eles fazem parte de uma consulta, eles fazem parte de um procedimento médico. E ele complementa o ato médico. Então, se o paciente está indo e pede um atestado médico de comparecimento, mas a necessidade era de internação, alguma coisa está estranha. A indicação médica era de internar, então se faz o relatório médico da condição do paciente, como o doutor Adélio colocou. Se é uma questão apenas de compareceu, é outra situação. Documentos médicos têm uma finalidade específica. E existe uma resolução que esclarece nitidamente cada documento, qual a função de cada um. Qualquer coisa, vocês podem consultar a gente aqui no Departamento do Parecer e Consulta. Uma outra observação sobre isso é a mesma, por exemplo, entrando na pergunta de vocês, de um paciente que eu faço um parto ou uma histerectomia e a pessoa tem alta com 24, 48 horas do procedimento. Não quer dizer que ela teve alta do hospital, ainda que com respaldo médico, que ela já está plenamente recuperada das condições dela. Então, isso é uma outra coisa para a gente entender em situações que gerem conflitos, inclusive éticos. Eu já vivenciei uma situação com colegas em um hospital que eu fui plantonista alguns anos atrás, mais de 10, em que uma mulher fez um aborto ilegal e ela contou para a equipe que ela tinha feito o aborto ilegal. E o médico se recusou a dar atestado para ela porque ela tinha feito uma coisa ilegal. Isso não existe. O fato dela ter realizado um aborto ilegal não tira dela o direito ao atestado reconhecido por lei depois de um aborto ou de um parto. Nossa, eu não concordo, é contra os meus princípios, é contra a minha fé, é contra a minha moral, meus bons costumes. Independente disso, o direito ao atestado é um direito do paciente, é um documento que o paciente tem direito a acessar. E uma outra observação sobre isso, Ingrid, puxando esse gancho do plano de saúde com questões de cobertura. A gente às vezes tem, por exemplo, a pessoa que assinou um plano de saúde não colocou obstetrícia e depois ela engravida. E aí você não pode internar para um parto ou para uma curetagem, uma gestante que tem indicação daquilo, né? Recentemente eu fui convidada para falar em um outro hospital em que o plano de saúde está indo até lá interferindo na conduta dos médicos, pedindo que seja dado alta para os pacientes, que seja dado alta da UTI para a enfermaria, porque o plano não quer pagar aquela internação inteira. Se este for o caso, recomendo fortemente que você escreva no prontuário que o paciente tem indicação da internação, tem indicação do procedimento, ainda que o plano não esteja assumindo aquele procedimento, e se o médico do plano for um médico auditor, um médico assistente do plano, que insiste em recusar um tratamento por questões de pagamento, é importante, inclusive, denunciar esse médico aqui no conselho, porque um médico não pode usar dos interesses do seu empregador para fazer má conduta médica. A gente não pode usar o interesse do hospital em que eu trabalho ou do plano de saúde em que eu trabalho para não dar o cuidado que meu paciente tem direito a ter e que ele precisa de ter. É diferente do cuidado legítimo e do ilegítimo. Ah, eu quero que seja feita a prótese X ortopédica que o plano não tem cobertura. Ah, mas tem a prótese Y que custa metade do preço. O plano cobre e o efeito é o mesmo? Poxa, aí realmente é uma questão que o plano pode, entre aspas, economizar esse dinheiro. Mas sendo uma situação de negativa do plano sem justificativa, não obedecendo às boas práticas, isso pode ter inclusive denúncia aqui no conselho, tá bom? Que foi uma questão que me perguntaram recentemente de equipe de outro hospital, pois estão vivendo isso. Peraí que chegou mais uma pergunta. Nesses casos de encaminhar à rede pública, não devemos fornecer receita alternativa, já que a indicação é buscar assistência no SUS?
ou mesmo assim devo fazer uma prescrição ambulatorial alternativa? Pergunta do Felipe Lacerda. Doutor Adérito, está mudo o áudio. Desculpa. Felipe, você tem sempre que fazer receita, né? Se você está mandando o paciente para fora do hospital, a menos que você leve, você, eu digo, o serviço, leve o paciente até a porta da outra instituição, né? Chame o SAMU, ou enfim. Se houver uma. Aí você não está dando alta, você está fazendo uma transferência hospitalar. Como todos nós sabemos, nem todas as vezes que o paciente chega até a porta de um serviço de saúde, ele vai ser prontamente internado, ou sequer vai ser atendido, né? Às vezes, há pessoas que ficam, não preciso dizer isso para vocês, eles chegam no atendimento do hospital público e levam muito tempo, e no hospital privado também. Então, é preciso sim fazer a prescrição, tudo que você fosse fazer para o paciente tendo alta, e ainda por cima fazer um relatório para que ele leve até o pronto atendimento, a UPA, o pronto-socorro, o que quer que seja o lugar para onde você está sugerindo que ele vá. Mas sim, precisa fazer toda a prescrição. Bem, Felipe, lembrar que o papel do médico, a função do médico, ele assume a responsabilidade. E essa responsabilidade tem que ser seguida, é como um nexo. Se o paciente foi atendido por você, ele vai ser, não, o plano de saúde não cobre, ele vai ter que ser transferido. O fato de você não fazer o relatório, o fato de você não fazer a indicação para o outro serviço, a responsabilidade continua sendo sua. Você precisa garantir até que haja esse contato, se for possível, para um local próximo a ele, se houver como. Por quê? Você tem que dizer a função, tem que exercer a sua função. E a função do médico é em relação ao cuidado do paciente. Então, é necessário que realmente ele faça os relatórios. Não temos mais perguntas. Eu vou passar para minha apresentação, então. E aí, se depois vocês tiverem outros questionamentos, podem ir enviando que a gente responde ao final. Bom, doutora Adérito já tinha comentado que eu ia falar agora. Eu sou a Cássia, sou conselheira suplente aqui. Faço parte da comissão de educação, né, de ensino do CRM e vou falar um pouco sobre alguns preceitos no preenchimento do prontuário dos pacientes. Vocês estão conseguindo ver minha tela bem, né? Tá tranquilo? Bom, algumas regras sobre o prontuário médico, elas estão no capítulo 10 do Código de Ética Médica. Dentre elas, né, aí a partir do artigo 80, a gente tem que é vedado ao médico expedir documentos sem não ter praticado a medicina. Então, fazer um atestado de um paciente que você não atendeu. Ai, Cássia, é meu primo, é minha mãe, é minha irmã. Tenha um prontuário eletrônico e faça uma pequena anotação. Hoje avaliei minha mãe em caráter de urgência e emiti para ela um atestado por tal. Prescrevi o antibiótico tal, para se resguardar. Se no trabalho dela questionarem a presença de um atestado, o seu filho fez um atestado para você, você justifica como isso foi feito. Usar formulários institucionais. Então, por exemplo, estou em casa atendendo minha mãe, eu tenho um receituário do Santa Lúcia. Vou lá, utilizo o receituário do Santa Lúcia para uma pessoa que eu atendi dentro da minha casa. É proibido. Atestar óbito que você não presenciou, mas é um favor, funerária, enfim, não pode. A menos que você seja o médico assistente daquele paciente. Então, eu conheço a Dona Maria tem 92 anos, eu acompanho ela com câncer de ovário, que está em cuidados paliativos. Dona Maria morreu em casa. Eu posso ir na casa da Dona Maria e atestar o óbito dela, porque eu sei a causa da morte, já que eu era a médica assistente da Dona Maria? Posso, porque eu tenho esse conhecimento de causa, exceto em situações que envolvam indício de violência. Então, situação de suicídio, acidente de carro, suspeita de morte violenta por qualquer causa, autoprovocada ou externa, o médico não pode preencher declaração de óbito. Esse paciente tem que ser encaminhado ao IML para verificação.
Cássia, mas esse paciente teve um acidente de trânsito 3 meses atrás, foi trazido aqui para o hospital, ficou na UTI e morreu de pneumonia. A pneumonia foi indiretamente ocasionada pelo acidente? Foi, porque ele estava acamado nesses 3 meses, ele era politraumatizado, ele teve um TCE, enfim. Está relacionada ao acidente? Está. A gente não atesta esse óbito. A gente encaminha ao Instituto Médico Legal. O que é de muito interesse para a gente aqui. A gente não pode permitir que pessoas não autorizadas manuseiem prontuário médico e a gente não pode deixar de fornecer laudo médico ao paciente ou seu representante legal, ainda no caso de solicitação de alta. O paciente me pediu alta, ele tem direito aos laudos médicos, ao prontuário e a tudo mais. Nós tivemos aqui no conselho recentemente um caso de uma paciente, não interessa onde, mas uma das queixas centrais dela é que ela foi até o hospital, pediu o prontuário e o hospital falou: Ah, você evadiu, você não tem direito. Certo? Erradíssimo. O hospital está muito errado. Nessa situação, qual seria a conduta adequada? O paciente foi até o hospital e pediu este prontuário. A melhor forma do hospital se resguardar seria fornecer para essa paciente um recibo, um protocolo do prontuário. Por exemplo, a Cássia veio aqui no Santa Lúcia e pediu o prontuário dela. Orientamos que em 5 dias úteis o prontuário será entregue. O funcionário vai lá e assina que essa informação me foi prestada. Peço para a paciente assinar também um recibinho deste formulário junto ao hospital e deixo isso no meu arquivo. Ah, é arquivo de papel, é obsoleto, é ruim, é isso, é aquilo. Independente disso, é a forma que nós temos de nos resguardar que o prontuário foi sim oferecido para aquela pessoa. O hospital não precisa obrigatoriamente entregar o prontuário imediatamente, mas ele tem que falar em quantos dias. Tem que ser um tempo razoável, eu não posso pedir para entregar o prontuário daqui 6 meses, um ano, né? Então, tem que ter, existe um princípio de razoabilidade nessa data, e a gente, para se resguardar, pode ofertar para o paciente esse recibo que ele realmente pediu o prontuário. Quem pode pedir o prontuário? Essa é uma questão interessante, vou falar um pouquinho mais sobre ela mais para frente, mas não pode ser qualquer pessoa. E a gente não pode deixar de elaborar prontuário em nenhuma situação. É, posso, né, sobre essa questão de dar o acesso ao prontuário. Posso ter acesso ao prontuário da minha mãe? Minha mãe é uma mulher idosa, ela tem 62 anos. Eu tenho 39. Eu quero ter acesso ao prontuário da minha mãe. Eu posso? Não posso. Mesmo que a pessoa seja idosa, mesmo que a pessoa tenha algumas questões de saúde, a única situação que aceita que o prontuário seja entregue a outra pessoa é quando existir uma formalização da incapacidade desse paciente. Se o paciente me pedir o prontuário ou relatório médico, a única situação que eu não vou entregar para ele é quando eu perceber que isso pode gerar mais dano do que benefício. Então, é a única situação que eu posso negar um prontuário para uma pessoa. É, Quando for requerido prontuário pelo Conselho de Medicina ou pela Justiça, o médico é obrigado a entregar, com uma ressalva. A gente pode entregar o prontuário para a Justiça nessa situação específica que o juiz pediu, escrevendo da importância de se manter o sigilo. O médico não pode ir perante o juiz falar dados sobre seu paciente, a menos que isso seja para sua defesa. Então, o juiz quer que você venha aqui falar de um caso que você atendeu. Não posso. Eu posso entregar o prontuário se ele for requerido. Eu devo respeitar o sigilo. Eu só posso quebrar o sigilo se o paciente me der uma indicação por escrito dele de que a quebra do sigilo é permitida. Ou na situação em que eu, Cássia, como médico, ou vocês, como médicos, estiverem em situação de defesa, se defendendo de um processo. Aí você pode, mas sempre lembrando que essa cadeia do sigilo deve ser preservada. Não Queria fazer um posso deixar de comentáriozinho. atestar. Oi? Posso fazer um comentáriozinho sobre isso? Sim, sim. Quem manda, quem demanda dar uma decisão judicial é juiz.
Delegado não é juiz, Ministério Público não é juiz, o bispo não é juiz, o pastor não é juiz. Juiz é juiz. Então, é importante entender que o sigilo também tem que ser preservado quando vier um dono de outro hospital, ou vier um delegado ou o Ministério Público. Só com a autorização do paciente e com a decisão judicial. Eu desativei meu sonho e não tô conseguindo ligar ele de volta. Peraí que eu consegui. Obrigada, Adérito. E aí, a gente também tem essa observação com relação ao conselho. Recente, eu estava lendo um processo nosso aqui e que o médico falou que ele não entregou o prontuário para o conselho porque o sigilo é absoluto. Não pode. O artigo 90 do Código de Ética Médica deixa muito claro que é vedado ao médico deixar de fornecer cópia de prontuário de seu paciente quando a sua requisição pelo conselho. Se for o conselho a te pedir, tem que entregar e pronto. O conselho ele tem uma missão quase igual à do juiz aqui nesse caso. E a gente não pode deixar de anotar em prontuário procedimentos que foram realizados. Então, mesmo que sejam procedimentos frustrados, tentei passar um DIU em uma paciente, não deu certo porque ela tem estenose de colo. Eu vou escrever. Foi feita a tentativa de passagem de DIU de cobre sem sucesso na paciente fulana de tal às tantas horas. Mesmo que sejam procedimentos frustrados, eu preciso de toda a anotação em prontuário. Inclusive, isso é importante para falar sobre esses pacientes que a gente busque ativamente no hospital e que não sejam encontrados. Busquei ativamente ou realizei segunda chamada de paciente às tantas horas e não encontrei no hospital. Então, mesmo que seja uma questão besta de chamei o paciente, o procedimento que eu propus não deu certo, isso precisa ter anotação no prontuário que vocês têm. Queria observar algumas questões sobre algumas normativas específicas do CFM. A normativa 1638 de 2022 do CFM, de 2002, perdão, não é 2022. Ela faz a definição do que é o prontuário médico e fala sobre a importância de ter uma comissão de revisão de prontuários. Isso é muito importante para todos os hospitais, nem todos os hospitais têm essa comissão de revisão, e ela é muito importante para avaliar a qualidade dos prontuários que são preenchidos. Isso é importantíssimo para a defesa do médico, isso é importantíssimo para a qualificação do hospital, isso é importantíssimo para a proteção do paciente. Acho que todos vocês viram que recentemente, o caso passou até no Fantástico nesse último fim de semana, pelo que eu soube, pelo que eu vi em rede social, de uma paciente que foi submetida à cirurgia que seria de outro paciente. Então, olha a cadeia de erro, desde o maqueiro que levou aquela paciente de forma errada para o centro cirúrgico, da técnica, da enfermeira que avaliaram essa paciente, receberam essa paciente no centro cirúrgico, do anestesista que não checou a identificação, do médico que não checou, cirurgião que não checou a identificação, e a paciente, 3 dias depois, evoluiu com quadro de sepse e acabou falecendo. Não sei se foi, não parece ter sido a cirurgia que conduziu ela a esse quadro. Parece que já era um câncer terminal, mas olha a cadeia de coisas não escritas em prontuário. A gente não checou que o prontuário não era daquela paciente, que não estava escrito ali o motivo da internação. Então é importantíssimo que a gente escreva no prontuário o motivo da internação. Quais são os próximos passos previstos para aquela pessoa? Qual é a proposta terapêutica? Se não tem proposta terapêutica, né? É uma internação para investigação, é uma internação para diagnóstico. Não é um problema, gente, nós, como médicos, escrevermos que a gente não sabe o que o paciente tem, que o paciente está internado para investigação. O problema é a gente assumir uma coisa, né? E depois aquilo não se provar. E aí o nosso prontuário depõe contra, porque olha, você não escreveu qual que era o objetivo da sua internação e levou essa paciente para o centro cirúrgico, ainda que a causa da morte não tenha sido a cirurgia em si, não dá para a gente defender essa cadeia de falhas, né? Essa cadeia de falhas precisa ser criticada, né? Ela precisa ser analisada porque ela aconteceu. Aqui só finalizando sobre todos os itens. É uma aula de semiologia que o CFM nos deu. Esse parecer do CFM é aula de semiologia do Porto mesmo, né? A anamnese tem que ter exame físico, exames complementares, resultados de exame, resultado de biópsia. Então,
Tudo que a gente tiver de positivo do paciente, a gente precisa colocar. Preciso fazer aquele Ctrl+C, Ctrl+V de todas as evoluções e ficar uma evolução gigantesca que você mal lê? Não, gente, não precisa. O prontuário não precisa ficar grande a minha evolução para ver que ela foi feita. Mas pelo menos na admissão, todas as comorbidades, todas as medicações anotadas, os meus objetivos, isso é fundamental. E é fundamental também que isso esteja explicitado, principalmente lá no sumário de alta, nesses papéis que a gente entrega para o paciente, especialmente desse paciente que vai sair do hospital e procurar outra unidade de saúde, escrever um bom exame físico, escrever o que a gente avaliou, o que veio de alterado nos exames, é fundamental para que o paciente consiga continuar seu tratamento e também para o próximo colega que vai ver fora do seu hospital ou em outra unidade de saúde que esse paciente procure, né, ou dentro da sua equipe mesmo, o que está sendo feito e como está a evolução daquele paciente. Algumas outras questões que são muito importantes, principalmente na questão da evasão hospitalar, né? Desse paciente que vai embora sem comunicação, é a questão da gente descobrir depois fatos sobre o paciente. É sempre aquele paciente que o amigo conta do outro hospital que aquele paciente, ele é, sei lá, ele é um usuário crônico da rede porque ele gosta de usar morfina, né? Descobrir isso a posteriori. Eu posso anotar isso no prontuário? Pode. Isso é de interesse para o paciente e para a equipe. Então, o parecer 62.659 de 1998 do CREMESP fala que o prontuário pode ser alterado em benefício do paciente. Aqui a gente estava em época do mundo ainda dos prontuários escritos e não eletrônicos, então ele fala que a gente deveria acrescentar uma folha ao prontuário. Nunca adulterá-lo, mas um acréscimo. Então, se posteriormente você descobre uma informação importante daquele paciente que tem relevância para aquele caso, você pode anotar aquilo, desde que seja uma informação verdadeira. Eu não posso apagar informações anteriores, eu não posso alterar informações anteriores. Eu posso acrescentar uma informação com dados reais que seja importante para a condução do caso, tá bom? O parecer do CREMEB 10 de 2020 fala também sobre essa questão da correção dos dados do prontuário, que a correção ela sempre tem o intuito de corrigir erros materiais ou inserir dados relevantes. Vamos supor que a paciente me falou que ela teve 9 abortos e essa é a 10ª gravidez. Daí a algum tempo eu descubro que não foram 9 abortos. Na verdade, ela teve 9 partos, todos os bebês foram natimortos, nasceram mortos, morreram dentro da barriga, mas todos eles com mais de 20 semanas de gestação. Eu posso fazer essa correção no prontuário. Posteriormente, a família da paciente chegou no hospital e me explicou que foram 9 natimortos, ou que foram 3 natimortos e 6 abortos. Eu posso escrever esse tipo de informação porque isso beneficia e muito o cuidado da pessoa. Já o parecer do CRM de Minas Gerais 65 de 2022, ele aborda a questão da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados aí, que é a Lei 13.709 de 2018, falando que os dados do prontuário são sensíveis. E essa lei especifica, como eu disse para vocês que eu ia dizer um pouquinho adiante, quem pode ter acesso ao prontuário? O paciente. Em caso de pessoa incapaz, vamos pegar um menor de idade, seria seu pai ou sua mãe, né? Sendo uma pessoa falecida, a próxima pessoa na cadeia de custódia do prontuário, e aí eu volto para a pergunta de vocês: eu posso pegar o prontuário da minha mãe? Não. Na verdade, quem poderia solicitar o prontuário de uma pessoa quando ela morre é o parceiro dessa pessoa, marido ou esposa. Então, se, vamos supor, eu morresse hoje, a primeira pessoa na cadeia de cuidados a pegar meu prontuário seria meu marido. Meu marido morreu ou eu sou solteira. A próxima pessoa seriam meus filhos ou meus pais, a depender do que eu tivesse na minha situação. Familiares de até 4º grau, colaterais e em linha reta, né? Então, pais, mães, filhos, filhas podem fazer essa solicitação aí, mas sempre respeitando a ordem. Então, se houver o cônjuge,
Se não tem cônjuge, filho, filha, pai e mãe. Se não tem pai, mãe, filho, filha, vovó, netos e assim sucessivamente. E, para finalizar, algumas questões práticas sobre o preenchimento de prontuários que eu sempre acho muito prudente pontuar todas as vezes que eu falo sobre essas temáticas. Evitem, gente, fazer resumos inúteis nos prontuários de vocês. Então, siglas e resumos têm que fazer sentido para o prontuário. Se não está no silabário do seu hospital, da sua instituição, se não tem reconhecimento, não use. Tem uma que a gente usa muito, que é o AAA, né? Do acianótico anictético afebril. Essa sigla não é reconhecida. E muita gente usa. Então, cuidado, porque se você passa esse prontuário para alguém, se o paciente se queixa disso, você pode ter um prontuário considerado ilegível. Sempre proteja o paciente de estigmas e do sigilo. Então, evitem escrever em prontuários informações que são estigmatizantes para o paciente. Então, nós que trabalhamos em maternidade, eu acho que aí no Santa Lúcia de Taguatinga não tem maternidade, não sei se tem, então, mas vou fazer essa observação. Muitas vezes tem maternidade com aquele quadro geral que resume todos os pacientes. Aí você vai lá e escreve HIV, sífilis, coisas que são extremamente estigmatizantes. Não escreva esse tipo de informação em locais públicos, na capa de prontuário, se for um prontuário que você tem que imprimir, e colocar a folha dentro, no quadro, ou não deixe essa informação ali de fácil acesso, fecha o prontuário depois de utilizar para terceiros. Ainda que seja uma informação importante no prontuário, a gente não precisa aumentar o estigma da pessoa. Evitar termos regionais, então, coisas que só o pessoal de tal lugar entende. Não é legal, porque se esse prontuário for levado para outro estado, para outro município, a gente precisa entender o que está ali escrito. Evitar abreviações não indexadas, como eu já disse, e siglas aí. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? O AAA maiúsculo ou AAA que faz essa ambiguação, o luês, né, que algumas pessoas utilizam para sífilis, que é uma origem latina, que significa praga ou epidemia, e acaba confundindo muitas vezes com les, que é lupus, então evitar esse tipo de sigla, ou esse tipo de palavra, luês, que acaba que muita gente não usa, não conhece. Evitar as expressões estigmatizantes, por exemplo, HIV positivo ou aidético. Hoje a expressão correta é pessoa que vive com HIV, pessoa que vive com o vírus. Homossexual, preferir homoafetivo, melhor, mas a melhor expressão em um prontuário médico seria HSH ou MSM, homem que faz sexo com homem, mulher que faz sexo com mulher. Você não precisa escrever orientação. E muitas vezes a orientação é um buraco pra gente, porque tem muitos homens que se declaram, por exemplo, heterossexuais, mas têm prática sexual com homem. E aí a gente acaba deixando de ver um homem que seria lido como bissexual porque ele não gosta dessa expressão, ele gosta de dizer que ele é heterossexual. Então é mais fácil você perguntar sobre com quem é a prática sexual da pessoa, isso é menos estigmatizante e é mais realista sobre as vivências sexuais da pessoa. Ou, por exemplo, uma outra situação de estigmatização, vítima de violência sexual. A gente usa muito na ginecologia VVS, para mostrar que a pessoa foi vítima de violência sem escrever com todas as letras violência sexual ali. Aqui são algumas outras expressões que podem gerar esse tipo de confusão, né? Então, por exemplo, HDA, que para a gente é a história da doença atual, mas pode ser hemorragia digestiva alta, BCP, broncopneumonia, DIP, doença inflamatória pélvica, mas pode ser desaceleração intraparto. Então, todas essas siglas, elas podem gerar confusão quando a gente escreve num prontuário. O pessoal da Infecto, quando coloca MS, normalmente está falando que é multiresistente, não membro superior, como seria a maior parte das pessoas. Então, essas expressões todas geram dúvida e são só alguns exemplos dentre um universo inteiro. Evitar também mata burros, né? Coisas que a gente vai cair nisso. Então, escrever que o paciente é poliqueixoso, desorientado, queixas inespecíficas, queixas vagas, agitação, agitadíssimo, né? Os superlativos aí, transtornado, porque às vezes a gente acaba confundindo situações clínicas com transtornos ou com o uso de drogas ou outras coisas.
Recente, eu recebi uma paciente que foi descrita na UPA como uma paciente agitada e transtornada, mulher em situação de rua, usuária de drogas. O encaminhamento veio assim. Quando eu li a história, eu falei, gente, essa mulher tá chocada, por caridade, encaminhe imediatamente aqui para o Paranoá, que é onde eu estava de plantão. Era uma paciente com uma gravidez ectópica rota. A agitação dela, a dificuldade em deixar que examinassem o abdômen, é porque ela estava com abdômen agudo hemorrágico. Ela chegou com uma hemoglobina de 7,6. Então, não era droga, era hipóxia, né? E o médico da UPA não soube reconhecer. Então, cuidado na hora de escrever isso no seu prontuário, cuidado como você faz isso. Então, você tem um paciente com esse padrão difícil, uma pessoa que é um mau informante, né? Paciente com múltiplas queixas, refere astenia, parestesia, cefaleia. Não consigo encaixar todas as suas queixas em uma doença específica, ou suas queixas podem ser sinal de várias doenças. Solicito exames complementares para melhor avaliação. O paciente chegou à unidade muito agitado, de modo que não consegui colher a história clínica, queixando dor. Prescrevo analgesia, colher história em movimento oportuno. Paciente com fala desconexa. Põe lá entre parênteses. Intoxicação exógena, quadro de ansiedade, bipolar. Não fecha um diagnóstico que a família vai se ofender. Ah, você falou que é usuário de drogas, por exemplo. Não consigo controlar, coletar dados. Procuro melhor informante para elaborar melhor a história clínica do meu paciente. E lembrar, por fim, gente, que nós podemos dar alta para os pacientes se a relação for ruim. Então, esse paciente que não está aceitando conduta, o paciente que não concorda com a sua métrica, olha, eu propus indução de parto para essa paciente, não tenho condição de fazer uma cesariana, a paciente não concorda com indução. Fulana, você quer que eu te dê alta e você procura outro serviço? Eu vou fazer o relatório com tudo escrito. A gente pode dar alta para esse tipo de paciente, desde que a gente respeite a cadeia de cuidados e que tudo seja devidamente explicado. A gente não é obrigado a fazer um procedimento com o qual a gente não concorda. É isso, acabou. Muito obrigada. Parece que tem pergunta. Vou mutar aqui. Doutor Romeu, Não, doutor Adélito, na verdade, doutor Zé Alberto queria fazer um comentário a respeito de uma pergunta da colega doutora Ingrid, não é isso, doutor Zé Alberto? Perfeito. A pergunta que foi feita, que eu vou ler aqui, é a respeito de que alguns pacientes solicitam, junto com o atestado médico, que seja feito também, seja preenchido um relatório do atendimento. Em alguns casos, até mesmo refere ter que levar foto ou cópia das prescrições na unidade do trabalho, né? E ela pergunta quais os pontos que podem ser relatados nesse relatório sem que ocorra a quebra do sigilo médico. E pergunta também se é prudente a falta de prescrições sem pedido formal à entrega. Bem, na verdade, Ingrid, esse pedido que a empresa está fazendo é um pedido que não é legítimo. Ela não pode obrigar ao médico ou ao paciente revelar sua condição clínica. Ele está avançando sobre a medicina do trabalho. A empresa pode fazer com que tendo um médico de trabalho, que esse atestado seja homologado pelo médico do trabalho, ou dirigir a uma empresa que seja de medicina de trabalho. Mas ela não pode exigir que o paciente revele até a sua própria condição clínica. Se você tiver um caso em que o paciente leva a uma receita e essa receita mostra o uso de antirretrovirais, então ele está declarando qual é o diagnóstico, isso não pode. O médico não pode impactar, concordar com esse tipo de situação. Ele deve esclarecer ao paciente os seus direitos e deve esclarecer também o que isso implica para o paciente junto à empresa. Não sei se isso é suficiente para você. Agora, só uma complementação. É claro que você pode entregar a pedido do paciente. Sim. O paciente quer o relatório ou quer a ficha de atendimento dele, se você, claro, né? Eu prefiro sempre que o paciente busque no setor de registro de prontuário do hospital. Mas se o paciente quer ter acesso ao que você escreveu, é direito dele, o prontuário é do paciente. O que ele vai fazer com aquela informação
É dele, mas sim, ele deve procurar a delegacia do trabalho, porque ele não pode ser obrigado de forma alguma a expor a condição dele, tá, Ingrid? Ótima pergunta. Eu queria complementar também, em casa, que quando vocês tiverem dúvidas em relação aos documentos e até mesmo a questão de cobrança, de qual documento pode ser cobrado, qual não pode, nós temos a resolução número 2381 de 2024, que trata especificamente sobre todos esses documentos médicos. Pode repetir o Comecei a número, ler e esqueci. Oi, Adérito? podia repetir o número da resolução? Ah, ok. É 2381 de 2024. A Bianca nos fez o seguinte questionamento. Então, se a gente sabe que um paciente vai ao pronto-socorro várias vezes querendo morfina para crise álgica de uma condição crônica, nos prontuários anteriores registrado que sempre vem somente para fazer uso dessa medicação, logo sabemos que é um vício. Posso negar a prescrição da morfina para este paciente e estou respaldada, mesmo o paciente ameaçando chamar a polícia? Pode, porque a autonomia médica existe. Então, é óbvio que a gente entra aqui numa situação complexa, porque é, a gente está vivendo, por exemplo, uma crise de vício em fentanil em muitos países. A gente teve aqui, assim, quem fez residência em hospital universitário, eu fiz, eu convia com muitos pacientes que desenvolveram vício em morfina por conta de síndrome álgica, da anemia falciforme. Ah, lembrei a palavra, de anemia falciforme. Então, a gente pode negar. Agora, você deve deixar o paciente em sofrimento de dor em uma situação que ele tenha dor? Essa é a questão. Porque você pode se negar a prescrever uma medicação que ele tenha vício, ótimo, mas se a pessoa tem dor, você deve ofertar para ela outra possibilidade de controle de dor. Então, a gente precisa, óbvio, respeitar a nossa autonomia, mas a gente não pode, menosprezar a dor do paciente e fazer ele ter um sofrimento maior do que ele necessita, porque a gente sabe que ele é viciado em alguma medicação. Então, a gente tem que pesar as duas coisas. Ele chamar a polícia não pode nos obrigar a prescrever nada, a polícia não pode obrigar a gente a fazer nada. Essa semana eu vi uma advogada entrando no hospital, semana passada, né, que eu mandei no grupo nosso de conselheiros, falando que estava levando uma paciente porque ela ia obrigar os médicos a fazerem a cesariana dela. Então, não, a gente não é obrigado a fazer nada. A gente tem o nosso juízo de consciência, a gente tem direito a negar um procedimento com o qual a gente não concorde. Mas vale o bom senso de pesar que a gente não precisa deixar a pessoa em sofrimento, tá bom? Acho que não temos mais Doutores, perguntas. Tem uma outra do Arthur Seabra. Com frequência, sou solicitado para fornecer CID no atestado com alegação da negativa de aceitação do documento sem CID por parte do empregador. Como proceder? Geralmente, o paciente não compreende e pede inserção do CID por receio de ser prejudicado no trabalho. Essa é uma questão antiga. Você não pode colocar CID em nenhum atestado que não seja por solicitação do paciente. Você não pode, por sua conta, resolver colocar o CID, o número da classificação internacional de doenças, nem no, no atestado e nem em pedido de exame sequer. Para você colocar, você precisa pedir autorização para o paciente. Às vezes é importante que você coloque o porquê que você está pedindo, a indicação de determinado exame, que vai ser entregue para o médico que vai fazer o exame. Mas mesmo nesses casos, você tem que perguntar ao paciente se ele autoriza que você coloque. Agora, se o paciente está pedindo, você tem que colocar. O máximo que a gente pode fazer é explicar para o paciente que o empregador não pode pedir isso, que isso é ilegal, que ele está exacerbando, está extrapolando seus direitos de pedir qualquer coisa. O que o médico do trabalho, e não o empregador, mas o médico do trabalho, pode pedir um relatório. Isso sim,
de médico para médico, você pode pedir o relatório que você entrega ao paciente e o paciente entrega para o médico do trabalho. Mas, enfim, se o paciente pede, você aproveita e educa o paciente de que aquele não é um direito do empregador, mas se ele está pedindo, você precisa dar. Complementando também o que o doutor Adélio falou, na normativa, você pode também escrever para o paciente assinar que o paciente autoriza a colocação do CID. Aí ele assina, e isso te resguarda no futuro de que não foi pedido, eu não autorizei. Você está resguardado que está lá no documento, a assinatura dele. Só uma adenda, fazer uma propaganda aqui do conselho. Esses tipos de dúvidas são muito frequentes que acontecem na nossa prática médica. Todas essas dúvidas, nós temos um canal para serem respondidas aqui no conselho. Na página principal, no Fale Conosco, tem uma aba que aparece Parecer Consulta. Vocês podem acionar isso e todas as dúvidas podem ser feitas, né, por esse sistema online, desculpa, virtual. Mas vocês também podem fazer aqui pessoalmente ou mesmo por telefone. Tendo um conselheiro, a gente pode fazer uma orientação para vocês. Queria fazer só uma última consideração em cima da pergunta do Arthur. Arthur, muitas vezes eu pergunto aos pacientes o seguinte: você pode pedir para assinar o próprio. A Kátia perguntou aqui como ele assina no prontuário eletrônico. Como normalmente o atestado a gente entrega para a pessoa a cópia escrita, a gente entrega e pede para ele assinar no atestado, tá, Kátia? Se for todo prontuário eletrônico, até inclusive o envio de receitas e atestado foi eletrônico, você faz uma anotação no seu prontuário que foi questionada e autorizada a permissão do CID no atestado pelo paciente. E aí, respondendo a pergunta do CID, às vezes, Arthur, eu faço só o questionamento para as pacientes que eu atendo, por exemplo, seu empregador sabe que condição você está tratando aqui? Porque às vezes são mulheres gestantes que não querem contar no trabalho que estão gestantes ainda, tá no começo da gravidez, teve um sangramento. Então é prudente que você pergunte, se a pessoa realmente quer que seja exposto o problema. Quando a pessoa me fala que não quer, às vezes eu uso aqueles CIDs que são mais gerais, por exemplo, consulta médica geral, que são o Z0, né, Z01, quanto 4, por exemplo, de ginecologia, ou dor abdominal, que é R10.2. Então, às vezes, eu coloco um CID do sintoma para não expor a doença da pessoa e não ter essa questão da exposição de uma doença. Ao invés de você colocar que a pessoa, sei lá, tá com infecção pelo HIV, uma infecção por influenza, um câncer de próstata, você colocar um sintoma da pessoa, como, por exemplo, dor, já respalda você um pouco mais, porque você não expôs a condição de saúde, você expôs só um sintoma da pessoa. Tá aí uma outra forma de medicina defensiva para os senhores. Vou passar a palavra para o Romeu agora para ele encerrar, mas muito obrigada e boa noite para vocês. Eu que agradeço, doutora Cássia, doutora Adérito, doutor Zé Alberto, mas antes de eu encerrar, queria saber se o doutor Zé Alberto e doutor Adérito não gostariam de fazer suas considerações finais. Bem, acho que o que eu falei no final é o que nós temos que manter um compromisso do Conselho, esse canal para vocês terem sempre acesso para tirar essas dúvidas. Isso é muito importante porque nós estamos aqui realmente nesse serviço. Queremos que tudo seja muito esclarecido, até mesmo como uma forma preventiva de que possa incorrer em alguma infração. É melhor nós, então, orientarmos melhor, muito mais do que por pensar que esse conselho é para punir. Estamos realmente para essa função de prevenir. Obrigado, doutor Zé Alberto, doutor Adérito. Em questão de prevenção de problemas com denúncias, eu vou voltar ao que eu disse lá no início. Se a comunicação é feita de forma adequada, a chance de você ser denunciado, de você ter algum problema com o paciente é muito menor. Né? Então, comunique-se com o paciente, comunique-se com o seu prontuário, escrevendo, faça os documentos adequados. Se se faz isso, a chance de você ser punido, a chance de você ter algum problema
relativo a algum ato médico vai ser sempre muito menor. Obrigado, boa noite. Obrigado. Eu acho que nós realmente alcançamos um grande objetivo hoje à noite, porque eu, pelo menos, poderia ficar aqui a noite inteira. Eu aprendi muito, na verdade. Eu acho que todos aqui tiveram uma grande satisfação. Eu percebo dessa forma porque as perguntas estão interagindo, a gente está bem afinado, e queria também dizer que isso vai ficar no nosso YouTube do CRMDF, ok, gente? A partir de amanhã, vocês podem também consultar o YouTube do CRMDF. Eu queria, antes de mais nada, agradecer profundamente aos nossos brilhantes conselheiros por essas participações também brilhantes. A gente discutiu muitos conceitos, doutora Adélio, doutor Zé Alberto, doutora Cássia, foram cirúrgicos quando falaram sobre os prontuários, sobre a questão nossa que está mudando, na verdade, porque hoje, com tanta modificação da própria do próprio enfoque do médico. Hoje a gente tem uma coisa que mudou de um paternalismo em que o médico muitas vezes ele estava condicionado, em que ele muitas vezes ele se não concordava com que o desejo do paciente, e essa autonomia do paciente hoje ela é cada dia maior. A gente tem que se aperceber disso, que essa autonomia tem que ser respeitada, mas a gente não pode ficar chateado ou triste porque o paciente não concordou com a gente. A melhor parte da relação médico-paciente talvez seja exatamente que nós não estejamos contrariados se o paciente não concordar conosco, porque a gente foi ensinado que o paciente tem que concordar. E hoje, principalmente com o surgimento desse Estatuto do Direito dos Pacientes, ele traz um outro enfoque de autonomia do paciente. Desde que não haja risco iminente de morte, o paciente ele tem o direito resguardado de decidir sobre sua própria vida, mesmo de não querer um tratamento, mesmo de sair daquele hospital, e você não pode se assoberbar ou se exorbitar e dizer, não, se o senhor não quer o tratamento, então o senhor está por conta própria. Não é assim que isso funciona, e isto está mudando. O paciente ele tem o direito à dignidade, ao olhar do médico, não como o que vai decidir. Quem vai decidir a vida dele é ele, mas o nosso dever é informar, é colocar positivado a coisa no prontuário. Quando a doutora Cássia fala sobre tão minuciosamente sobre os prontuários, ela é uma especialista em prontuários, e isso é muito importante porque é isto que faz com que nós nos resguardemos, porque muitas vezes o paciente não concorda com aquilo que você tá decidindo, com a sua conduta, ou ele não quer ficar ali, ou ele não quer fazer aquele tratamento, mas desde que você coloque aquilo muito bem detalhado, você está resguardado. Mas eu queria só para finalizar em relação a essa questão, é que não é a questão do termo de consentimento, como antigamente ou há alguns anos a gente fazia, entregava um termo genérico de consentimento para o paciente, ele assinava dizendo que, ele nem leu, mas ele assinava dizendo que leu, e a gente achava que isso nos resguardava. Hoje a coisa está migrando para um outro enfoque, o enfoque de que o paciente tem que entender aquilo que você está falando, e você tem que escrever que ele entendeu. Então, é uma coisa muito mais da informação, e isso, na verdade, apesar de que a gente possa achar que a gente perdeu o poder da decisão ou da autonomia médica, não. A gente, na verdade, isso está nos colocando como parceiros do paciente, nesse tete-a-tete, nesse olho no olho, para tomar a decisão que realmente seja a melhor para o paciente. Então, eu acho que nós realmente atingimos objetivos aqui que eu acho que até superaram largamente as nossas expectativas. Queria reforçar
novamente os meus mais sinceros agradecimentos à doutora Cássia Rita Lorenzetti de Menezes, doutor Adérito Guedes da Cruz Filho, doutor José Alberto Nunes Sobrinho, que são prata da nossa casa, prata do Distrito Federal, do Conselho Regional de Medicina, e saibam que o Conselho Regional de Medicina ele é um órgão que protege a sociedade, mas protege a prática médica. Então, se ele protege a prática médica, ele protege os médicos enquanto profissionais para que nós possamos exercer a nossa profissão sem as interferências dos maus profissionais. Infelizmente, nós hoje estamos muito assoberbados em todas as áreas do conhecimento humano, de bons e maus profissionais, mas proteger a sociedade, proteger o paciente, em última análise, protege a nossa prática. Então, essa proteção é o que é o mistério mais importante do Conselho Regional de Medicina. Então, muito obrigado profundamente pela presença de todos, e uma excelente noite a todos. Obrigado.